eu ouvi o doutor falar, né, fazendo comercial, eu ouvi ele falando que existe a cirurgia refrativa. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora se uma pessoa com 50 anos pode ainda fazer essa cirurgia refrativa. Primeiramente, lhe parabenizar, Graça. Excelente pergunta. É uma dúvida de muitos pacientes. Então, Graça, para você entender de maneira bem tranquila, bem fácil. Então, a gente primeiro tem que classificar em duas situações. Você veio no consultório e tem 50 anos. E você tem uma doença no olho, que pode ser a catarata, que é uma das doenças nos olhos. Aí, primeiro, a gente tem que tratar essa doença no olho, que é mais grave, a catarata. Agora, uma segunda situação, Graça, você não tem essa doença no olho, que é a catarata, e você tem apenas um grau, que pode ser de miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, que são dificuldades que, teoricamente, o grau resolve. Aí sim, você não tem doença no olho, só tem apenas o grau, e aí sim a gente pode fazer a cirurgia a laser que corrige o grau. Então tem que diferenciar nessas duas situações. Você chegou para mim com 50 anos e você só tem o grau. Se tiver só o grau, a gente pode fazer o procedimento a laser e corrigir o grau. Mas agora não, você tem uma doença no olho como a catarata. Aí a gente tem que tratar primeiro a catarata e aí depois fazer a cirurgia do grau. Então tudo isso, Graça, a gente tem que avaliar com muito carinho, com muito cuidado e de maneira individualizada. Então, você tem que vir aqui no consultório, sentar na cadeira da doutora e a doutora examinar você e ver se você tem um probleminha só de grau ou se tem uma doença no olho, que é a catarata. E aí, cada caso a gente vai tratar da melhor maneira possível para você. Eu queria saber se a cirurgia, porque eu tenho pterite, e eu quero saber se o tratamento é só através da cirurgia ou se tem outro método de tratamento. E no seu caso, o pterígio é apenas em um olho ou nos dois? No meu caso, eu tenho nos dois olhos e já sinto muita dificuldade já em enxergar um pouco. Essa é uma carnezinha que ela é muito comum em ambientes, locais muito quentes, tem muito calor, tipo Rosário aqui, nossa cidade, que a gente ama tanto aqui do Muniz. Então, é muito comum essa carnezinha nos olhos. E aí, Dona Maria, a gente tem que avaliar o estágio, o grau dessa carnezinha. Pelo que eu avaliei aqui, a sua carnezinha já é um pterígio grau 2 e já está um pouco inflamado, bem vermelho, bem irritado. Nessas situações, sim, Dona Maria, a gente precisa fazer o tratamento, que é uma pequena limpeza, uma retirada dessa carne, muito tranquilo, que não dói e que tem uma excelente recuperação. Existem alguns casos, Dona Maria, que não é o seu, que quando essa carne está muito pequena, que ela é chamada pinguécula. Ela saiu uma carne, mas ela ainda não chegou na região da córnea, que é a região preta, escurecida dos olhos. Se não chegou nessa região e ficou só na conjuntiva, aí é uma situação em que a gente pode conduzir usando colírios, proteção de óculos escuro ou então chapéu. Mas no seu caso, em que ela já está avançada, já é um pterígio grau 2, é uma carne já avançada, a gente tem sim que fazer essa pequena limpeza, que é muito tranquila, indolor e que a gente faz aqui com muito carinho. Doutora Raiz, eu gostaria de saber o que causa o pterígio. Qual é a causa do pterígio? Por que você tem essa carnezinha nos olhos? Primeiramente, tem uma questão familiar, hereditária, genética. Então, provavelmente, sua mãe, o seu pai ou alguém da sua família teve essa carnezinha. E também a segunda causa é devido a fatores ambientais, fatores externos. Como, por exemplo, ambientes como aqui em Rosário, que tem bastante calor, muita radiação solar. Então, eu digo que a carnezinha do trabalhador. Geralmente, só tem essa carne uma pessoa que trabalha muito com exposição solar. Então, esses são os principais fatores. Uma questão genética, mas uma questão ambiental. Devido ao sol, à poeira, quem se expõe muito ao sol pode ter essa carnezinha. Mas que, graças a Deus, hoje em dia já tem tratamento. É muito tranquilo, o tratamento ele é seguro, ele é moderno. A gente faz uma pequena limpeza dessa carnezinha e aí fica sem esse olho vermelho, sem esse lacrimejamento, essa coceira, que tudo isso são sintomas que essa carne pode causar, tá? E não só isso, essa carne, quando ela está muito avançada, ela pode dar um grau muito alto de astigmatismo. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que têm essa carne que usam óculos. Então, o óculos não fica adequado, não fica correto e acaba prejudicando a sua visão. Então, qual é o mais correto? Fazer o tratamento dessa carne, que é realmente uma doença nos olhos, e após a limpeza dessa carne, a gente passa o óculos corretamente, com o grau corretamente. Então, é muito tranquilo, a gente consegue fazer todo esse tratamento com muito amor e muito carinho aqui no Olhar Saúde.